Sabia que o que você come influencia sua inteligência e pensamento? Lembro que quando íamos fazer uma prova no colégio, os professores faziam o possível para aplicar antes do lanche ou depois de uma hora dele. Diziam que quando estamos cheios de comida fica difícil pensar. O sangue é destinado à digestão e é mais difícil tirar notas boas. E hoje eu vou falar sobre como desde a nossa infância temos cultivado bactérias em nosso corpo e explorar por que algumas dessas bactérias influenciam no equilíbrio emocional, mental e na imunidade. A vida está cada vez mais corrida, não é? Não temos muito tempo para tomar água, comer e às vezes nem dormir direito. Dependendo do que você come, pode ficar digerindo durante dias. Alguns nem valor nutricional têm. Alimentos que vêm dentro de embalagens ou potes são os mais cheios de química. Eles são feitos assim para não estragar ou para matar alguma vida existente antes de ser processado. Eu sei que temos leis que fiscalizam esse processo e por conta disso é que esses alimentos são tão fáceis de encontrar, pois na maioria das vezes não estragam fácil. Mas todo mundo sabe que depois de pouco tempo ficamos com fome já, querendo colocar mais comida para dentro. Às vezes nem comemos porque estamos com fome, mas depois de tantas refeições com pouco nutriente, o cérebro vai tendo um piripaque e não conseguimos escolher os alimentos certos. Até porque está mais fácil, é o hábito. Alimentos que vêm da terra têm menos processo tirando a vida dele, e sendo assim, alimenta nosso corpo e cérebro de forma mais completa. Esses são chamados de alimentos pré-bióticos. Eles dão um gás na digestão e são importantes para manter a quantidade de bactérias boas dentro da gente, que segundo estudos publicados na revista científica Nature, em setembro, eles têm impacto no desenvolvimento até mesmo de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, ainda síndromes como o autismo. A saúde do corpo vai muito além de dietas alimentares. No contexto atual, se você deixar de comer, em alguns casos, pode ser pior do que continuar comendo, mesmo que errado. Digo porque um dos maiores problemas é a subnutrição. E também que, quando esse equilíbrio é ameaçado, é que começam os problemas. O que fazer então para manter essa microbiota em equilíbrio, você deve estar se perguntando. A microbiota são bactérias que nós, seres humanos, temos. São mais bactérias no corpo do que células. E, provavelmente, sem elas, não ficaríamos vivos nem uma semana. Elas são responsáveis por parte da produção de enzimas e hormônios que regulam a imunidade. Sem isso, ficaríamos com diabetes, obesidades e até H. pylori. Não somente isso, mas Alzheimer, depressão, demências. Dizem que o intestino, visto atualmente como o segundo cérebro, produz 99% da serotonina, que é um neurotransmissor ligado ao bem-estar. E boa parte das bactérias ruins chegam de fora para dentro, com as variedades de lugares que a gente coloca a mão. Pessoas que costumam utilizar o telefone no transporte público ou durante as refeições precisam limpá-lo diariamente, ao menos 2 vezes. Uma limpeza semanal é importante e, a princípio, suficiente. Mas se você tiver contato com doentes, médicos, enfermeiros e técnicos de laboratório, ou se estiver com gripe, dor de garganta e cárie, então a limpeza precisa ser diária. Para limpar o seu celular e evitar que ele se transforme em um poço de bactérias, você precisa de um pano úmido com detergente, um cotonete, um pouco de álcool isopropílico e um lenço de papel descartável ou um algodão. O álcool isopropílico é fácil de encontrar, desses que a gente compra em farmácia, em supermercado. Para começar a limpar o seu aparelho, desligue ele, depois pega um paninho com álcool isopropílico ou vinagre e um pouco de água, e aí vai passando ele para tirar a sujeira que ficou acumulada. Como o álcool evapora rapidamente, não há perigo de estragar o aparelho. Além disso, as capinhas de borracha, muito populares como ferramentas para proteger o celular com quedas, acumulam ainda mais bactérias do que as partes de metal, vidro ou plástico. Dessa forma, você elimina as bactérias indesejadas e pode ter a segurança e tranquilidade de usar um aparelho livre de contaminações.
Se você toma remédio todos os dias, bebe álcool ou come muito industrializado, pode ter certeza que você está diminuindo a quantidade de bactérias boas a cada refeição. Para restaurar o equilíbrio intestinal, alguns vão à farmácia e compram probióticos. Esses que ficam adormecidos, o que pode não ser tão eficaz. Os vivos mesmo, como o kefir, o kombucha, eles são feitos em casa e são melhores do que esses de farmácia, mas corre o risco de azedar e fazer até mal se você não tiver muito conhecimento. Mas fica tranquilo que eu vou te passar o pulo do gato. Sabe qual é a melhor forma de restaurar sua imunidade? Os alimentos pré-bióticos, que são os alimentos que as bactérias boas comem, e eles que têm fibras como frutas, verduras, legumes, cereais integrais, farelos e leguminosas. Lembrando, água de boa qualidade também é remédio. Procure sempre beber água no seu dia a dia. Isso já dá um resultado que é fantástico e ainda ajuda quem quer perder peso. As fibras dos pré-bióticos são responsáveis pela saciedade, bom trânsito intestinal e até da qualidade da sua performance no dia a dia, sabia? Ficou alguma dúvida sobre qual tipo de alimentação pode ser melhor para o que você tenha mais qualidade de vida? Bem-vindo à Rede Integrativa. Ouça o que o seu corpo fala, pois este foi o podcast Escuta Ativa. Você ouviu o podcast Escuta Ativa, autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Esteja agora saudável, viabilizando uma consciência empoderada, responsável e equilibrada.